Sabe, existem algumas perguntas que são tão, mas tão fundamentais que a humanidade vem se fazendo há milênios. Perguntas sobre o que é real de verdade, qual o sentido da vida e o que, afinal de contas, a gente é. Bora mergulhar nessa jornada do pensamento. Imagina só. Por muito tempo, o mundo era um lugar cheio de mistério. Um raio no céu era a fúria de um deus. Uma boa colheita dependia do bom humor de uma deusa. O universo todo era explicado assim, por meio de histórias, tradições e, claro, muita fé. Mas aí, lá na Grécia Antiga, uma coisa simplesmente revolucionária aconteceu. Começou uma transição do mitos, que é essa explicação baseada em histórias, para o logos. Em vez de perguntar qual história explica isso, as pessoas começaram a perguntar qual é a razão por trás disso. E foi essa busca por explicações lógicas e racionais que deu origem à filosofia. Ok, então, com essa nova ferramenta poderosa nas mãos, a razão, os primeiros filósofos encararam logo de cara a maior de todas as perguntas. Afinal, do que o mundo é feito? Qual é a matéria-prima do universo? Eles estavam em busca do que chamavam de arché. E olha, isso não era um Deus criador, não. Era um princípio, uma substância básica, fundamental, da qual todo o resto teria surgido. A grande questão era: que substância seria essa? E as respostas que eles deram, olha, foram fascinantes. Tales de Mileto, por exemplo, observou que tudo parecia precisar de umidade para viver e mandou a braba: a base de tudo é a água. Já Anaxímenes olhou para o céu, viu como o ar se movimenta e pensou: não, a base de tudo tem que ser o ar. E mais para frente, Demócrito chegou com uma ideia super radical para a época. Tudo seria feito de partículas minúsculas, indivisíveis, que ele chamou de átomos. Só que, com o tempo, essa investigação sobre o mundo lá fora começou a se voltar para dentro. O foco mudou do cosmos para a consciência. A pergunta deixou de ser só do que o mundo é feito, para ser também: e a gente? Do que a gente é feito? Avançando bastante no tempo, lá no século XVII, o filósofo René Descartes deu uma resposta que influenciou o mundo todo: o dualismo. Para ele, a gente é feito de duas coisas completamente diferentes. O corpo, que ele chamou de res extensa, que é tipo uma máquina física, e a mente, a res cogitans, que seria algo não físico, puro pensamento. Só que essa ideia, por mais genial que pareça, cria um problemão, né? Se o corpo é só uma máquina e a mente é algo totalmente imaterial, como é que a mente comanda o corpo? Como é que uma coisa que não é física consegue fazer uma coisa física se mover? Quem é que está pilotando a máquina? Demorou, mas no século XX, o filósofo Gilbert Ryle deu um apelido perfeito para esse problema. Ele disse que essa ideia do Descartes era o dogma do fantasma na máquina, um nome genial para criticar essa noção de uma mente fantasmagórica operando nosso corpo. A sacada do Ryle foi a seguinte: a mente não é uma coisa escondida dentro da gente. Ser inteligente, por exemplo, não é ter um fantasminha esperto dentro da cabeça. É agir de forma inteligente, falar de um jeito inteligente, resolver problemas de forma inteligente no mundo real. Ou seja, para ele, a mente é o que o corpo faz. E essa discussão toda nos joga direto na segunda grande questão que nunca envelhece. Depois de debater tanto sobre o que é realidade, a filosofia se voltou para uma outra pergunta. Ok, e como a gente deve viver? E o grande nome dessa virada foi Sócrates. Ele basicamente disse: olha, legal ficar pensando do que as estrelas são feitas, mas não é mais importante a gente entender o que é justiça, o que é a virtude, o que é o bem. Ele trouxe a filosofia do céu para a rua, para as preocupações do nosso dia a dia. E o método dele partia da humildade. Essa frase famosa, só sei que nada sei, não quer dizer que ele era ignorante, muito pelo contrário. Significa ter a consciência de que muitas das nossas certezas não aguentam um bom questionamento. Ao duvidar de tudo, ele forçava as pessoas a buscar um entendimento mais profundo e verdadeiro das coisas. E você pode pensar que tudo isso é papo antigo, mas a verdade é que essas perguntas nunca foram embora. Na verdade, elas estão voltando com tudo, com uma cara nova, no meio das nossas crises de hoje. Pensa só na inteligência artificial. Aquela discussão antiga do Descartes e do Ryle sobre mente e corpo está mais viva do que nunca. Se a gente criar uma máquina que age exatamente como um ser consciente, ela é consciente de verdade? Ou é só uma simulação perfeita, sem nenhum fantasma lá dentro? E isso já cria dilemas éticos bem práticos. Como a gente garante que os algoritmos não sejam preconceituosos? O
que fazemos quando a automação acaba com milhões de empregos? E um carro autônomo? Como ele deve decidir entre salvar o passageiro ou um pedestre num acidente? São perguntas pesadas. Da mesma forma, a pergunta do Sócrates, como devemos viver, hoje ganha uma nova dimensão com a biotecnologia. Nosso poder de editar o DNA, de intervir na biologia, nos força a perguntar: o que significa, de fato, ser humano? Quando a gente discute manipulação genética, clonagem ou novas formas de reprodução, no fundo, a gente está debatendo sobre o que é uma vida boa e se deveríamos impor algum limite ao nosso próprio poder tecnológico. E a busca socrática por justiça? Hoje, ela acontece na nossa praça pública digital, a internet. Ela mudou completamente o jeito como a gente se comunica, se informa e se organiza como sociedade. Hoje, para pensar numa sociedade justa, a gente precisa lidar com a exclusão digital, com o tsunami de desinformação e fake news, com a nossa privacidade sendo vigiada o tempo todo e com algoritmos que podem discriminar pessoas sem que a gente nem perceba. Tá, então, depois de milhares de anos fazendo essas mesmas perguntas, a gente chegou em algum lugar? Bem, a grande sacada talvez seja que o verdadeiro valor da filosofia não está em dar as respostas. Ela não é um manual de instruções com soluções prontas. Se fosse, a gente já teria resolvido tudo isso há muito tempo, não é mesmo? O ponto crucial é este. O que a filosofia nos dá é uma caixa de ferramentas. Ela nos ensina a analisar argumentos, a questionar o que parece óbvio e a pensar com mais clareza sobre os problemas mais cabeludos que a gente enfrenta. É uma habilidade essencial. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que na verdade é um convite. As canções antigas continuam aí, com novas roupas, mas cada geração também tem seus próprios desafios. Então, a filosofia meio que passa o bastão para a gente e pergunta: qual é a grande questão do nosso tempo? Aquela que exige o nosso pensamento mais afiado e mais corajoso.